Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, o Bem-Estar e Movimento de hoje fala sobre veganismo, nutrição plant-based, e para nos dar melhores conceitos, dicas de como se alimentar bem, enfim, sem produtos de origem animal, eu convido uma super nutricionista especializada nesse assunto, a Ale Luglio, minha Alessandra Luglio, né? Aqui está muito íntimo a Ale Luglio, mas minha companheira de outros trabalhos, minha amiga. Seja muito bem-vinda, Ale. Obrigada, Márcio. Obrigada. Prazer participar, como sempre, bater esse papo, falar desse assunto que é o assunto da minha vida e poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho melhor sobre aquilo que envolve tantos mitos também, né? Que mitos existem para serem quebrados. É para isso que a gente está aqui. Eu conheço a Ale aí tem mais de 5 anos, a gente se fala muito pouco, na verdade, a gente acaba se encontrando em alguns trabalhos, eu a sigo, e talvez tenha sido uma das primeiras nutricionistas que tenha trazido esse assunto de uma alimentação baseada em plantas, do veganismo, com tanta força, né, para as mídias sociais, enfim. E nesse mês, que é o mês do veganismo, eu acho que eu também não sabia, a Lê que me alertou, eu acho importante a gente trazer o que realmente é verdade em cima desse tipo de alimentação. E antes de começar esse papo, eu lembro que vocês podem participar do programa também, só mandar um e-mail para bemestar@cbn.com.br e eu começo já descomplicando a vida de alguns ouvintes. Márcio explica e descomplica. Então, antes de começar esse papo com a Ale, eu vou descomplicar um pouco aqui a vida dos nossos ouvintes, e eu escolhi um e-mail da Juliana Azevedo, que diz que só consegue dormir 4 horas e meia a 5 horas por noite. E a dúvida dela é se é possível estar plenamente recuperada com esse tempo de sono. Olha, Juliana, infelizmente, não. Os estudos mostram que a gente precisa de pelo menos 6 horas, né? Aquelas pessoas que são consideradas curta dormidora, mas o ideal é que a gente durma entre 7 horas, 7 horas e meia, e ainda tem um pequeno percentual que vai precisar de 9 horas de sono. A gente, na verdade, que dorme pouco, as pessoas que dormem pouco, muitas vezes se acostumam a ter um nível de bateria menor e vão funcionando, mas os prejuízos para a saúde são bem grandes. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho de sono, descomplicando aqui a vida dos nossos ouvintes, Ale, primeira pergunta, né? Alimentação baseada em planta. Como que é isso, né? É possível ter uma alimentação equilibrada com todos os nutrientes? Ou, excluindo a alimentação de fonte animal, eu vou ter algum tipo de prejuízo para a minha saúde? É totalmente possível, Atala, gente. Se não fosse possível, acho que eu não estaria aqui conversando com você. Eu sempre gosto muito dessa ideia de trazer para nós do teste da vida em si, né? Eu sou vegana, não como nada de origem animal há 7 anos, já era vegetariana bem antes de me tornar vegana, quando eu excluí também os laticínios e os ovos da minha vida. E eu fiz tudo isso com base em muito estudo, né? É aquela questão, né? A gente, como profissional de saúde, para assumir uma conduta é obrigatório e é esperável que a gente traga aí a ciência em evidências para poder se basear, para que a gente possa promover saúde, que esse é o nosso grande objetivo como profissional de saúde, né? Enfim, e a cada dia que a gente tem aí uma evolução natural da ciência mostrando, né, caminhos que fortalecem a alimentação à base de plantas. É importante deixar claro o que é a alimentação à base de plantas, que as pessoas podem sair por aí comendo a samambaia que decora a sala, né? Enfim, também é planta, também poderia comer, quero dizer. Mas, enfim, são os vegetais, né? Ou seja, você ter um modelo dietético em que você inclua vegetais, né, em todos os seus grupos e tire da sua alimentação diária os alimentos de origem animal. Tanto as carnes, quanto o leite, seus derivados, os ovos, que são uma base animal da maioria das dietas, né? Então, ou seja, uma dieta que tenha grupos alimentares vegetais, que a gente está falando aqui de cereais, o arroz, o milho, o trigo, né? As leguminosas são boas fontes de proteína, como feijão,
que faz parte da alimentação da maioria do brasileiro, lentilha, grão de bico, soja, enfim, né, frutas, verduras, legumes, sementinhas, castanhas, são todos esses grupos alimentares, eles conseguem nos entregar de uma forma bem equilibrada, né, todos os nutrientes que a gente precisa, né? Ou seja, não existe uma necessidade de se comer alimentos de origem animal, né? Ou seja, não existe nenhum nutriente, nenhum, que seja fabricado ou sintetizado pelos animais, que obrigatoriamente a gente tenha que ter através dos animais. Tudo que a gente precisa está na natureza, de uma forma geral. Então, tirar o animal da história, tirar quem está no meio da história, porque o animal também comeu planta, e aí ele acumulou os nutrientes, e a gente come o animal para comer o nutriente que a planta fabricou. Então, a gente pode tirar o animal e ir direto à fonte. Nesse sentido, nenhuma dúvida. Ou seja, hoje é mais do que exaustiva a literatura mostrando que não existe necessidade de se comer alimentos de origem animal. E aí você tocou num ponto que é vegano e vegetariano. Para o nosso ouvinte, qual é a diferença entre ser vegano e ser vegetariano? Ótimo. E aí vem a dieta plant-based também, que é meio escrita em inglês, daí fica meio confuso onde eu coloco tudo isso, né? Exato. Muito, muito. Bom, de forma bem resumida, o vegetariano, ele é aquela pessoa que não come nenhum tipo de carne, tá? Aí entra também o peixe. Mas eu só como peixe, então você é um onívoro, você não é nenhum tipo de vegetariano, né? Então, de modo geral, o vegetariano, ele não come nenhum tipo de carne, mas ele pode fazer uso, por exemplo, dos laticínios, dos ovos. Ele não tem aquele olhar, por exemplo, para o tipo de corante que pode ser de origem animal, a cápsula que ele vai consumir de algum suplemento, se ela tem colágeno, que é de origem animal, enfim. É uma pessoa que não come carne. O vegano é uma pessoa que a base alimentar dela é chamada de vegetariana estrita. Não entra nada de origem animal, nem carne, nem leite derivados, nem ovos, nem colágeno e tudo mais. Porém, o vegano, ele difere do vegetariano, não só por não comer nada de origem animal. O vegano é aquela pessoa que, dentro do possível e do praticável, ele não usa no seu dia a dia, para servir a ele, nada que impacte os animais. Ou seja, é uma questão de respeito pelos animais. Tá? Então, ou seja, vai para o vestuário, vai para o entretenimento, vai para a questão dos testes de cosméticos, por exemplo. Então, do ponto de vista dietético, o vegetariano não come nenhum tipo de carne, mas pode comer outros alimentos de origem animal, e o vegano não come nada de origem animal. Uma dieta plant-based, ou à base de plantas, é uma dieta vegana, não entra nada de origem animal. Qual é a diferença, então, de uma dieta vegana e de uma dieta plant-based? Esse termo, gente, plant-based, ele é mais recente. Ele veio para caracterizar uma dieta mais natural, uma dieta à base de alimentos mais íntegros. Por exemplo, uma alimentação que não entram os processados, ultraprocessados, porque hoje você pode ser vegano, por exemplo, comendo arroz branco com salsicha vegana com corante aromatizante artificial e um refrigerante. Tudo isso é vegano. E uma batata frita também, que é a base da alimentação também. Então, arroz, batata frita, salsicha vegana e refrigerante, você é vegano, você não tem nada de origem animal. Só que você não pode chamar isso de plant-based, porque o plant-based, ele inclui você comer os alimentos mais naturais. É o integral, é mais frutas, verduras e legumes, evitar o consumo de açúcar, óleo de adição. Então, uma dieta à base de plantas é aquela natureba. Aquele vegano natureba é o que segue. Vegano raiz. Raiz, né? Que segue uma dieta à base de plantas. Eu acho que é uma forma de explicar aqui melhor. E uma coisa que sempre gerou muita polêmica em relação às pessoas que optavam, né, e optam por uma dieta vegana, ou enfim, que tiram produtos de origem animal da alimentação, era a deficiência de proteína. Era uma proteína que era de menor qualidade. Sim. Até que ponto isso hoje se mantém, ou a gente já sabe que é possível sim você ter ótimas fontes de proteína dentro da alimentação vegetariana, plant-based? A falta de proteínas e a menor qualidade das proteínas de uma dieta à base de plantas vegana é um mito que já essa página foi virada pela ciência já.
tá? Porém, ela perpetua, né? Ou seja, entre os profissionais de saúde, infelizmente, também. Por que isso? Porque nós, desde do início aí dos estudos nutricionais, a gente sempre entendeu e colocou o alimento de origem animal como a nossa fonte de proteína. Porque realmente são. Os alimentos de origem animal têm uma quantidade de proteína por 100 gramas maior do que comparado aos alimentos, até mesmo às leguminosas, aos cereais, às frutas, verduras e legumes. Porém, isso tudo fez com que as pessoas imaginassem, porque não é verdadeiro, que somente os alimentos de origem animal pudessem nos prover proteínas, tá? Enfim, e hoje, estudando, os estudos mostram que isso, obviamente, não é verdade, tá? E que todo alimento vegetal, independente de qual seja, inclusive a melancia, ela tem proteínas, tá? Tem todos os aminoácidos essenciais. Uma proteína é uma combinação de aminoácidos, são pecinhas que se juntam para formar uma molécula chamada proteína. Esses aminoácidos, tem alguns que a gente não produz no nosso corpo, que obrigatoriamente tem que vir na nossa alimentação, e a gente chama eles de essenciais. O que, né, a gente fala assim, né, o que pouco se fala, por desconhecimento, é que esses aminoácidos essenciais são exclusivamente produzidos pelas plantas. Todo animal só acumula o que ele comeu através das plantas. Então, ou seja, tudo que eu preciso em termos de aminoácidos está nas plantas, está nos vegetais. Porém, em concentrações diferentes, tá? Então, eu tenho quantidades diferentes. O outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar é que com essa prioridade, esse protagonismo dos alimentos de origem animal, que se a gente olhar, acaba meio que sendo a base da nossa alimentação, né? O café da manhã é leite, é queijo, é ovo. O almoço, a carne é o nome do prato, é um frango, não sei o quê. É uma carne com não sei o que lá. O arroz, o feijão, os vegetais, são sempre meros acompanhamentos. E na nutrição é a mesma coisa. A gente supervaloriza o alimento de origem animal. Isso faz com que, quando a gente tira esse alimento por algum motivo, seja ele, né, ético, ambiental, de saúde, parece que sumiu a proteína, porque era sempre o alimento de origem animal que era a minha fonte de proteína. Então, esse protagonismo faz a gente ter essa insegurança, e não é verdade. Hoje, se eu tiro a carne do meu prato, por exemplo, e eu aumento a quantidade proporcional, eu fecho o buraco da carne com mais arroz, feijão e vegetais, eu atinjo a quantidade suficiente de proteína. Hoje, a maioria das dietas ocidentais, principalmente de quem faz esporte, que está lá naquela dieta mais esportiva, tem um excesso enorme de proteínas. Então, uma dieta, a gente, para ter saúde, a gente precisa ter suficiência, a gente atingir a suficiência, que é entregar para o nosso corpo o que ele precisa. Não há mais e não há menos. E isso, a dieta à base de plantas, ela vai entregar. Com relação à qualidade das proteínas, Márcia, a gente vem de estudos lá de 1950, que se falava de valor biológico, comparava o alimento, tipo feijão com ovo, daí o ovo tinha alto valor biológico, por conta do perfil de aminoácidos que tinham, em quantidades. Depois de 1990 vem o PDCAA, que é uma outra metodologia, que veio falar de absorção, que em 2013, a FAO, né, que é o braço da ONU de alimentação, ela passou a usar como referência de qualidade proteica um outro grande estudo, que é o que está em vigor hoje, né, lá de 2013, que chama DIAS, que coloca claramente que tanto o valor biológico como o PDCA são metodologias ultrapassadas, que têm erros metodológicos. Porém, isso está meio que enraizado nos conceitos, né? Ou seja, não existe diferença qualitativa entre os aminoácidos dos vegetais e dos animais, até porque são exatamente os mesmos aminoácidos. A planta faz, o bicho come a planta, a gente come o bicho para comer o aminoácido da planta. Então, não tem diferença. Não tem diferença. Nessa sua resposta, eu acabei anotando aqui algumas questões que acho que vale a pena a gente debater. Primeira delas, você comentou que na alimentação em geral das pessoas, principalmente as que consomem proteína animal, ela é muito rica em proteína. Ela tem um excesso de proteína. Existe uma cultura instalada atualmente
que quanto mais proteína, melhor. Nossa. E isso não é real, né, Ale? Eu queria que você falasse um pouco desse equilíbrio dos nutrientes. É muito importante, assim, deixar claro, Atala, que assim, ninguém come proteína. A gente come um alimento que nos provém proteína. Tem que ficar claro, a gente come carne, no caso do alimento de origem animal, a gente come carnes, a gente come ovo, a gente come leite, derivados, um queijo, que tem proteínas, mas também tem gorduras, principalmente gorduras saturadas, que tem colesterol, que tem vitaminas, que tem minerais, enfim. Então, ou seja, quando a gente prioriza, tem uma visão de que proteína é bom e que a gente precisa comer bastante, a gente come mais alimentos que têm proteína, comendo mais gordura, comendo mais calorias também. Então, ou seja, esses excessos, eles geram desequilíbrio. Hoje, se a gente olhar, vamos ter uma visão bastante pragmática, olhando, assim, os estudos epidemiológicos que avaliam como está a saúde da população hoje. No Brasil, 52% das pessoas têm sobrepeso ou obesidade, ou seja, consomem mais calorias do que deveriam. No Brasil, 1 em cada 11 pessoas tem diabetes. Eu recebi um estudo ontem que no mundo já é 1 em cada 10 pessoas. Diabetes é uma doença inflamatória, né? Eu daria aula de diabetes, que eu já estudei muito sobre isso, causada por excesso de consumo de gordura saturada que inflama a membrana. Não é o açúcar é o que vai aumentar, mas que causa é a inflamação. Né? Esse é um mito grande, né? Muito grande, muito grande. Não é o açúcar que vai causar, você vai causar uma inflamação de membrana, que a insulina não vai atuar, e quem inflama é o consumo excessivo de gorduras saturadas. Quando você fala doenças cardiovasculares, que é, né, 44% das mortes no Brasil, a gente está falando de infarto, né, derrame cerebral, porque, literalmente, de uma forma bem clara, a nossa artéria, a nossa veia, nosso vaso, ele entope por excesso de consumo de gordura. Exato. E aí o sangue não passa, poxa vida, infartou. Então, ou seja, tem a ver com alimentação, tem a ver com esse modelo, tá? Então, ou seja, hoje a gente vê mais, assim, claramente, mais pessoas adoecendo precocemente e até, infelizmente, indo a óbito por excessos. Quem que você conhece? Me fala alguém que você conheça, Atala, que morreu por falta de proteína. Me fala. Alguém não conhece. Morreu. Nossa, não come proteína, não comeu proteína, também não morreu. A gente não conhece pessoas que morreram até de carências nutricionais severas nos dias de hoje. A gente não vê mais. A gente tem visto a saúde das pessoas piorarem ano a ano. Pelo excesso. Pelos excessos. E essa cultura de comer mais proteína, porque as pessoas fazem umas analogias, assim, vamos falar, eu ia falar suprafisiológicas, ou seja, não levando em consideração a fisiologia, mas, ou seja, viajantes, vamos dizer na linguagem, vai. A galera viaja achando que quanto mais proteína, mais músculo, mais pele durinha. Exato. Muito ligada à vaidade, entendeu? Isso proteína não engorda, né? Tem umas coisas assim loucas. Mas vamos pensar também, ser muito claro aqui, muito verdadeiro. Existe uma indústria da beleza, uma indústria da longevidade que traz esses termos atrativos e que não são pautados na ciência, porque isso, talvez assim, essas dietas imediatistas que de repente mostram um efeito imediato, porque o corpo vai passar por uma reviravolta, elas estão olhando para um resultado imediatista muito estético, de uma sensação, mas que não se está olhando. Uma doença crônica, né, como a própria obesidade, a doença cardiovascular, uma hipertensão, gente, todo dia você paga um boleto até você ser contemplado com ela, né? Exato. E essas coisas, elas são silenciosas, a gente não vê, e são nossas atitudes diárias que vão nos levar. É isso, né? É o nosso estilo de vida. A gente tem uma questão cultural no Brasil, onde a proteína é o prato principal, vamos dizer assim, e o resto é o acompanhamento. E tem a questão do arroz, feijão, uma proteína, salada, isso é muito enraizado no brasileiro. Quando a gente tira a proteína, é correto eu afirmar que eu preciso aumentar a quantidade de alimento, sem necessariamente aumentar a quantidade de caloria, muitas vezes aumentando a quantidade de nutrientes, diminuindo a quantidade de calorias, mas para isso é necessário uma certa orientação, já que é recente a introdução desse tipo de alimentação no Brasil?
muito bem pensado. Eu acho que todo tipo de orientação e conhecimento é essencial para a gente poder fazer mudanças, né? Ou seja, a maior segurança que a gente vai ter para fazer qualquer mudança é conhecer melhor a cada dia, não é saber tudo para depois mudar. Não, você se propor a conhecer, e quem, assim, principalmente, né, tiver a oportunidade de ter um acompanhamento de um especialista, como um nutricionista, que tem experiência com dietas vegetarianas, realmente é uma forma mais fácil e mais efetiva de você ter sucesso nessa mudança, tá? De uma forma bastante clara e lúdica também, sabe? Você falou dessa questão da mudança de volume, prato, caloria. O que a gente tem que pensar é o seguinte, no prato básico, que é o arroz, o feijão, os legumes e a carne, seja ela frango, peixe, ovo, enfim, e carne em si, proteína animal, tá? À medida em que eu tiro a proteína animal do meu prato, eu gerei um gap calórico, porque aquelas proteínas tinham aquele alimento tinha calorias. E normalmente, né, se a gente olhar em termos de volume, é a parte mais calórica do prato. Por quê? O alimento de origem animal normalmente tem gordura, né? E a gordura entremeada ali, ela aumenta muito o valor calórico, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias, e 1 grama de proteína e carboidrato tem 4 calorias, e a gordura quase que não faz volume. Então, a gente tem que ficar bastante atento para que, tirando essas calorias provenientes do alimento de origem animal, esse prato seja preenchido com essas calorias vindo dos vegetais. Então, o que eu vou colocar no lugar da carne? Se eu tenho arroz, feijão e legumes, e eu tirei a carne, eu vou aumentar, eu vou comer mais arroz, mais feijão, mais legumes. Eu não preciso colocar um substituto, não preciso buscar uma carne de soja para colocar no lugar. Tá? Eu simplesmente vou melhorar. Isso vai trazer, uma sensação de que a gente está comendo muito. Por quê? Porque o volume, os alimentos de origem vegetal, tipo um arroz, os vegetais, eles têm mais água, são mais volumosos, tem menos gordura. Então, você vai fazer um literal PF, que a gente vai falar grandão, assim, nossa, mas eu parei de comer carne, agora eu tenho que comer muito. E as pessoas têm medo de comer mais, porque parece que está comendo mais calorias. Mas não, o que precisa ser feito é só a adequação calórica. Se eu tirei 200 calorias, eu vou pôr 200 calorias subdividido em arroz, feijão e vegetais, o que vai aparecer, né, como algo mais volumoso. Isso é normal e está tudo bem. Vai dar mais saciedade, você vai comer mais fibras, vai aumentar o volume, né? E vai aumentar a quantidade até de vitaminas, de minerais que você vai consumir, o que é muito positivo. Ajustando o teor de proteína do prato, eliminando o excesso que já tinha lá com o bifão no prato, e praticamente reduzindo muito o teor de gordura do seu prato. Então, ou seja, é algo positivo e não é difícil de ser feito. Você não precisa de nada mirabolante ou nada muito caro para colocar no lugar. Simplesmente você vai fazer uma adequação. Mas eu queria deixar claro aqui também que eu sei que a gente não come só pela nutrição, né? A gente quer aquela mistura, né? Sabe? Tinha um lugar lá saboroso que era a proteína animal. Então, muitas vezes, a gente vai desdobrar a cozinha para a gente poder colocar alguma coisa ali naquele lugar, e não é por uma questão nutricional, é por uma questão, né, emocional, de comer a mistura. Então, dá para fazer uma almôndega de feijão, dá para colocar lá um escondidinho uma carninha vegetal com algum molhinho, sei lá, inventar para você ter o conforto de comer do jeito que você gosta de comer, tá? Mas não é uma obrigação ou uma necessidade. Você tocou em vários pontos importantes, né? Mostrando que você pode ter mais... obviamente, você vai ter um volume maior por essas questões de fibra, de água, e invariavelmente você vai ter mais micronutrientes, e isso traz enormes benefícios para a nossa saúde. Agora, ainda em relação a essa alimentação, existem outros mitos, né, Ale? Performance é um mito, né? Durante muito tempo se acreditou que sem uma proteína animal você não conseguiria a mesma performance, isso falando em pessoas que estão buscando rendimento. Isso caiu, né? Até porque aquilo que eu expliquei anteriormente com relação às proteínas, que foi quebrar esses mitos de que sem comer carne a gente não bateria as metas proteicas e que a qualidade da proteína vegetal fosse inferior, né? Ou seja, só de quebrar esses mitos relacionados à proteína, você já traz para a realidade do esporte essa segurança, ou seja, uma vez que as proteínas são iguais,
tem o mesmo efeito, e a gente consegue alcançar através da alimentação vegetal, para um esportista, tá? Não faz diferença nenhuma. Ou seja, o que vai acontecer? Se eu pego uma pessoa que busca uma melhora de rendimento, normalmente é uma pessoa que treina mais, que tem um gasto calórico maior, e ela comendo alimentos de origem animal ou não, ela tem que fazer uma adequação calórica e proporcionalmente ela vai comer mais proteína, mais carboidratos, mais gordura em si. Tudo igual. O que a gente tem historicamente aqui, primeira coisa, eu sempre falo, tem a ciência, que hoje está mostrando que os atletas à base de planta, eles podem, inclusive, ter maior rendimento por várias questões, vou citar algumas aqui, como, por exemplo, os alimentos vegetais são mais ricos em polifenóis, em nitrato, que fazem maior perfusão, fazem vasodilatação, você tem uma capacidade antioxidante maior, neutralizando os radicais livres, e com isso, né, você aumenta, você melhora a função mitocondrial, que é nossa grande usina de produção de energia. Exato, nossa usina de produção de energia, que ela vai produzindo, né? Radical livre, a gente precisa neutralizar para ela não parar de funcionar. Isso na alimentação vegetariana, assim, a base de plantas tem abundância. A gente tem também uma questão dessa adequação, a digestão da dieta à base de plantas, ela é mais rápida, porque você não tem tanta gordura, né? Isso faz com que você esteja mais preparado, com mais disposição para os seus treinos. Normalmente, eu sempre atendi atletas de alto rendimento, são 2 a 3 sessões de treino por dia. Então, o cara não vai comer lá e dormir à tarde, assim, depois da tarde ele não consegue treinar de novo. Ele tem que estar disponível, né? Então, isso melhora também, tá? Além de que, assim, o atleta que come, tem uma alimentação à base de plantas, ele naturalmente acaba sendo mais cuidadoso. Como ele é a ovelha verde do time, vamos dizer, ele acaba tendo preocupações maiores com a alimentação, ele come comida mais natural, ele come mais integrais. Isso é bom para tudo e para todo mundo. E também para o esportista. Esse é o lado positivo. E o lado da prática é que a gente tem hoje, né, Atala, se vocês olhar, principalmente nas Olimpíadas e o que aconteceu agora, você tem gigantes de várias modalidades esportivas que seguem dietas à base de plantas, né? Djokovic, você tem Serena Williams, você tem todos os 3 anos de Kona no Havaí, de Ironman, foram vencidos por atletas que seguem a dieta à base de planta. Você tem vários exponenciais, né? Enfim, que já provam que faltando proteína ali, literalmente não está. Tá certo. E ali, a gente, para encerrar o programa, a gente tem um quadro aqui. 3 dicas para levar para casa. Que é o quadro 3 dicas para levar para casa. Alê, quem quer levar uma alimentação agora baseada em plantas, retirar a proteína animal, queria que você desse 3 dicas para quem está nos ouvindo para ir por esse caminho e ter uma alimentação saudável, equilibrada, um estilo de vida bacana. Boa. 3? Nossa, tem que ser bem resumida. A primeira delas, eu acho que eu sempre falei, eu falo para todo mundo que está no meu ambiente, que me segue, que meus pacientes a vida inteira. Procure, busque se informar, tá? Tenha segurança do que você está fazendo. Ou seja, hoje existem a internet para isso, use para o bem, tá? Tem vários sites muito legais, gratuitos, em que você pode ter, desde baixar guias alimentares, como receitas e tudo mais, conhecer mais sobre o assunto que você está, né, assim, namorando, é muito importante para você ter segurança, né? Lugares confiáveis e tudo mais. Se eu posso fazer um jabá aqui, eu sou voluntária da Sociedade Vegetariana Brasileira, a svb.org.br. Se você entrar no site, tem tudo gratuito, de dicas, de manuais, de receitas, você pode baixar tudo lá. Então, informação, se alimente de informação, isso é muito importante. A dica 2 é, assim, ter uma alimentação mais natural, ou seja, é a base da história, aquela tal da comida de verdade, tudo que a gente precisa está disponível nos vegetais. Então, vai mais para a feira livre, vai mais lá naquele distribuidor de granel que você compra vários grãos, várias farinhas, né? E aí você vai ter uma alimentação mais natural e vai naturalmente, obrigatoriamente comer melhor qualitativamente. Ninguém precisa comprar produto exótico vegano para ser vegano. Isso é um conforto, é uma opção, tá? Ou seja, é a dieta do dia a dia que todo mundo que minimamente tem condição de comprar alimento pode ser.
Esse é o segundo ponto. Cara, e o terceiro ponto é faça no seu tempo, tá? Ou seja, não precisa ser um super-herói vegano amanhã, não precisa fazer uma tatuagem na testa, go vegan, né? Amanhã, sinta seu corpo, você vai passar por uma transição. E essa transição é natural para tudo. É que nem quem começa a fazer exercício, né, Atala? No dia seguinte, faz a primeira sessão de musculação, fica 2 dias no sofá, estatelado, porque tem dores no corpo inteiro. Ele não vai... Ai, nossa, então não é para mim? Não é bom para mim? Não, cara, você está num período de adaptação. A dieta também. Você vai mudar a sua dieta, você vai mudar o seu intestino, você vai sentir ou mais fome ou menos fome, mais gases, menos gases, tudo vai mudar. Entenda como um período de transição e vai no seu tempo evoluindo, porque só vai te fazer bem. Excelentes dicas, Ale. Eu gostei muito e essa analogia que você fez com a atividade física é muito interessante, né? É um processo, ninguém vai sair do sedentarismo e virar um atleta do dia para a noite. Então, é respeitar e entender essas adaptações do corpo e optar. Se você realmente optou por esse tipo de alimentação, saiba que você vai ser extremamente saudável e vá procurando informação. Adorei sua primeira dica, alimente-se de informação. Isso é importante. Você deu uma aula aqui para a gente. Quero super agradecer. Obrigado, Ale. Obrigada pela oportunidade. Estamos aí para evoluir, para todo mundo fazer o melhor para si, cuidando do que está à nossa volta, né? E acho que a alimentação tem um papel muito importante nisso. A gente está vivendo aí questões ambientais muito sérias, que tem a ver com as nossas escolhas alimentares, e todo mundo fazendo um pouquinho, a gente vai chegar lá juntos. É isso aí. Muito obrigado. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, os trabalhos técnicos de Débora Gonçalves e Anderson Wendel e edição de Rafael Furugem. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.